Tá? Então vamos lá, minha gente, bem-vindos à aula de teologia, tá? Nossa aula que nós vamos falar um pouco hoje sobre fé e razão. Se você está acompanhando na plataforma ou pelo YouTube, bem-vindos. É uma aula aqui da UCP, da Universidade Católica de Petrópolis, para a gente comentar algumas questões relacionadas à teologia. Já tiveram lá a primeira aula na plataforma, espero que tenham gostado, né? Uma apresentação bem ampla do que é teologia. Como eu disse, o objetivo aqui não é converter ninguém, apesar de eu ser bem capaz disso, tá? Não me duvidem, tá? Brincadeira. O objetivo, como professor de história que sou, é fomentar a cultura religiosa, né? Mostrar como que a religião e como que a cultura religiosa empreendeu o mundo que nós vivemos. O mundo que nós vivemos é um mundo altamente religioso, mesmo não se dando conta disso, tá? O mundo que a gente vive é um mundo que está enxertado de parâmetros e questões religiosas que são sensacionais. Na aula passada, vamos dar uma revisãozinha na aula passada? O que vocês acham? Não precisa? Na aula passada, nós falamos um pouco de como o Império Romano, né, foi sendo configurado pelo cristianismo, né? Mostrei alguma coisa nesse sentido para vocês, como o Império Romano era perseguido, né? Como o cristianismo era perseguido pelo Império Romano, né? O cristianismo, que era uma fé com uma mensagem avassaladora. Claro que depois a gente vai falar mais disso, tá? Vou entrar na pessoa de Jesus, na pessoa histórica de Jesus, mas agora é mais uma visão geral do que é o cristianismo, basicamente, que a gente fez no vídeo passado, tá? Então, o cristianismo ficaria lá na Galileia, seria uma dissidência judaica, se não fosse o Império Romano, se não fosse Pedro e Paulo, tá? Os dois grandes pilares da igreja, do cristianismo como um todo, não apenas da igreja católica, mas do cristianismo como um todo, levasse essa mensagem para dois grandes polos. O primeiro polo é o mundo grego e o segundo polo é o mundo romano. Isso tem toda uma questão didática, porque se eu evangelizo, se eu levo o evangelho para um lugar que tem um processo de organização, e se eu levo o evangelho para um lugar que tem a cultura, e eu consigo converter as pessoas da cultura e da organização, eu converto todo mundo. E assim foi feito. Mas por que o cristianismo era tão perseguido, né? Porque o judeu, o grego e o mundo antigo, eles tinham uma cultura de sangue, tá? Por exemplo, você não pode chamar nunca um judeu para ir na sua casa comer uma picanha sangrando. Não pode, tá? O judeu não pode nem colocar a mão no sangue. Tem a história que todo mundo conhece do bom samaritano, né? Por exemplo, um bom vascaíno. É vascaíno, mas é bom, né? É vascaíno, né? Não? Então, não tem, né? Tem nenhum vascaíno, não? Aí, tá vendo? Essa raça tá acabando, tá vendo? Quase acabando, ó. A raça tá acabando. Botafogo, tem alguém que torce? Também não, é outra raça que Trico Fluminense? Né? Eu não vou falar nada porque pode se configurar homofobia, né? Pode ser processada, né? Aí tá até gravando, ó. Não vou falar nada. Né? Então o que acontece? Você não pode tocar no sangue. A história do bom samaritano é isso, né? Quem está escrevendo é um judeu, samaritanos e judeus não se davam, e o cara coloca a mão no cara que está todo ensanguentado. Ele tinha que ficar 7 dias impuro. Ele ficava 7 dias para poder entrar no templo. Então, o sangue significa a alma do judeu, tá? O judeu pode comer carne, ele come carne, tá? É permitido ele comer carne, desde que ele retire a alma do animal. O que é a alma do animal? O sangue, tá? E aí eu tenho uma fé em uma pessoa. Olha só o que é o cristianismo. Eu tenho uma fé em uma pessoa que consiste em ir para o cemitério à noite, beber o sangue e comer a carne de uma pessoa que já está morta. Não é isso o cristianismo? Não é? Não? Ah, não? Não é isso? Uma pessoa desavisada que escuta uma coisa dessa vai imaginar o quê? Que os caras são malucos
estão indo para o cemitério de madrugada beber o sangue e comer o corpo de um cara que já está morto. Olha, e aí os cristianismos, o Império Romano começou a perseguir, tá? De Nero a Diocleciano. Pluva desit causa Christiani sunt. Se falta chuva é culpa dos cristãos, mata os desgraçados. Então o cristianismo foi perseguido assim, de uma maneira avassaladora, né? Alguns perseguiam de uma maneira mais genérica, como Nero, matava todo mundo. Você pegar Sétimo Severo, ele matava só os intelectuais. Porque ele falava, se você corta a cabeça da serpente, a serpente morre, fica acéfala, né? Maximino também, mesma coisa, tá? O Diocleciano já não, matava todo mundo. Tem a perseguição famosa de Perpétua Felicidade, Perpétua uma senhora, Felicidade uma escrava, tá? E Felicidade Perpétua, aliás, estava grávida de 6 meses, e a família dela não era cristã, e ela se converte ao cristianismo, é presa pelo próprio marido e é jogada ao Coliseu, morta pelos leões. E isso convertia as pessoas. O cristianismo, nesse sentido, ia de uma maneira avassaladora. Agora, hoje nós não vamos falar um pouco menos disso, tá? Porque se o cristianismo é uma religião, pressupõe que existe um Deus, né? A gente vai ter uma aula só sobre religião, explicar o que é religião. Nós estamos ainda no processo introdutório, isso é o que eu penso uma introdução. Eu vou explicar na aula o que é religião, o que é fé, qual é a diferença de fé e religião, tá? É possível uma pessoa ter fé e não ter religião? É possível. Por exemplo, você de repente tem alguém aqui que é assim, né? Alguém aqui, né? A pessoa tem fé e não tem religião. Acredita em Deus, mas não sistematiza essa crença. O que seria uma sistematização da crença? Por exemplo, vamos colocar que eu sou espírita. E tem todo um sistema doutrinário que o espiritismo me pede para ser espírita. Vamos colocar que eu sou candomblessista. Tem todo um sistema doutrinário que o candomblé me pede para que eu exerça aquela função de crente. Se eu sou cristão, eu tenho toda uma questão teológica, epistemológica do conhecimento e também religiosa, de práticas religiosas. Agora, eu posso crer sem fazer isso. É muito comum as pessoas dizerem, pô, você acredita em Deus? Claro que eu acredito. Pô, mas você vai na missa, você vai no culto? Não. A pessoa tem fé, mas não tem religião. Isso já é uma aula um pouco mais para lá. Se a gente está falando tanto de Deus, será que é possível provar Deus? Provar a existência de um Deus? Será que é possível? Será que é possível, nós que estamos na universidade, que trabalhamos com essa palavrinha aqui, ó, e hoje é quase uma religião, né? A ciência. Você quer acabar uma discussão e falar, mas isso é científico, né? Acaba a discussão. Porque ninguém discute a ciência. Tá? Mas a ciência está embasada em outra faculdade humana, né? Que é a razão. Será que é possível aliar as coisas da fé com embasamentos racionais? Já pensou isso? Será que é possível provar a existência de algo que não é você e que fez todas as coisas? Olha, já se perguntou isso? Será que existe uma coisa mesmo que rege o universo? Ou isso é uma invenção para a gente ficar mais confortável com as intempéries do mundo racional? Olha, será que a religião é uma invenção da humanidade para se sentir um pouco mais confortável? Já pensou? Parou para pensar nisso? Será que as questões religiosas são mesmo importantes? Porque assim, eu vejo tantas pessoas que não têm religião e são extremamente bem-sucedidas, né? Posso pensar lá no meu vizinho que não acredita em nada, em ninguém, e tem uma vida tranquila, confortável. Olha. E outra coisa, né? Pô, se existe um Deus no céu, né? Um Deus que ama, um Deus da Bíblia judaica, da Bíblia cristã, né? Você pega lá Isaías, né? És precioso aos meus olhos, troco reinos por ti.
E a gente vê tanta desgraça, né? Tanta morte, tanta guerra. Será que é possível um Deus? É a aula de hoje. Preparem-se, viu? Vamos lá. Vamos lá. Relações entre fé e razão. Tá? O meu embasamento teórico, vocês devem estar vendo isso em metodologia da pesquisa, né? Professor Sérgio, querido professor Sérgio Cunha. Existe, de repente, se ele não falou ainda, falará, né? Qual que é a diferença entre referencial teórico e referencial bibliográfico? Tá? Teoria é algo que foi experimentado. Teoria vem de theon, que é divino, que é Deus. O grego inventou a teoria e deu o nome de teoria porque seria uma iluminação divina. Tá? Então é algo que é completo, é algo que não tem brecha. Quando eu falo para alguém, isso é uma teoria, você pode ter certeza que aquilo é um caminho correto. Quando a pessoa fala assim, mas isso é só uma teoria, ela está usando o termo teoria de uma maneira equivocada. Ok? Teoria é algo completo, teoria é algo que não tem brecha. Tá? Então, por exemplo, quando eu estou dando uma aula e eu falo que a aula que eu estou dando, o referencial teórico da minha aula é uma pessoa, significa que eu estou utilizando o que ele escreveu. Tá? Vocês querem que eu apague um pouquinho para aparecer melhor os slides? Melhor, né? Melhorou? Ó, de repente vai cair um pouquinho a qualidade do vídeo, mas sem problema, tá? Dá para ver e ouvir perfeitamente. Então, o referencial teórico que eu estou usando é João Paulo II, Papa, tá? Saudoso João Paulo II. Ele escreveu uma carta em 1998, tá? Uma carta bem difícil de ler, chamada Fé e Razão. Fides et Ratio, Fé e Razão, tá? Esse é o referencial teórico das minhas aulas, tá? Dessa aula, especificamente. O que seria um referencial, então, bibliográfico? A gente pode falar, esse aqui é um referencial bibliográfico. É algo que eu vou enxertar na teoria para melhorar a compreensão da teoria que eu estou usando. Tá? E aí tem vários referenciais bibliográficos aqui na aula, eu vou falando com o tempo. Então vamos lá. Qual que é o objetivo da gente ter um processo formativo, né? O que é uma formação? Tá? Formação não é colocar numa forma, né? Tá? Não é você colocar e sair todo mundo igualzinho, todo mundo direitinho, tá? A faculdade não é isso, tá? Esse dia eu estava dando uma aula para uma turma de história presencial, colegas de vocês, e eu indiquei um livro, e eu estava falando do termo lá, proto-história, tá? Só para contextualizar aqui, proto-história. Falando que esse termo é um termo mais moderno do que pré-história. Porque pré-história não é história, entende? Eu só vou ter história para pré-história quando tem escrita, mas isso é uma bobagem, porque onde tem homem tem história. Aí eu indiquei um livro como referencial teórico das aulas, e o aluno levantou a mão e disse assim, professor, o senhor falou que não existe proto-história, mas o livro que o senhor indicou, o autor fala em pré-história. Olha que interessante. O autor está errado? Não. E eu estou errado? Não. As disciplinas humanas são assim. Eu vou entrar aqui e vou falar de uma maneira. O professor Leandro vai entrar aqui e vai falar de outra maneira. O professor Sérgio vai entrar aqui e vai falar de outra maneira. A professora Fabiana vai entrar aqui e vai falar de outra maneira. O professor Júlio Fred vai entrar aqui e vai falar de uma maneira. É a beleza das humanidades. Cada um vai ter uma perspectiva em detrimento a uma coisa. Cada um vai olhar uma realidade de uma forma. Tá? De uma forma. Não que seja uma forma unificada. Não que seja uma forma uniformizada. Isso não existe aqui. Tá? E principalmente numa universidade católica, né? Aqui nós vamos buscar a ciência a exaustão. E aqui, falo para os alunos de história, a gente vai estudar tudo, tá? Não tem cerceamento. Isso aqui não pode estudar. Não, muito pelo contrário. A gente vai estudar tudo, tá? Então, o processo formativo
na nossa vida é um pouco assim, né? É sair da prática, ir para a teoria e reformular a prática. De repente isso está acontecendo com vocês agora, pessoal da pedagogia. Você já trabalha na área, você já é professora, só que agora você está fazendo um processo formativo. Isso está acontecendo com vocês, alguma de vocês? Olha, é interessante. Agora, geralmente, nessas questões aqui de prática e teoria, a gente tem muita dúvida, né? Porque geralmente a pessoa fala assim, eu não gosto de teoria, eu gosto da prática. Tu escuta isso às vezes? E a parte teórica... na prática, a teoria é outra. Na prática, a teoria No dia a dia, a teoria é outra, né? Vamos estudar os teóricos da psicologia, né? Da psicologia não, da pedagogia, que também são teóricos da psicologia, né? Estudar Piaget, Foucault, Bourdieu, né? Paulo Freire, Demerval Saviani. Tá, mas será que esses caras já entraram na sala de aula na vida? Né? Será que já deram aula igual a gente dá, lá com 60 alunos? Que tem que jogar malabares para os alunos ficarem em silêncio? Né? Que turma sensacional. Uma turma pequena, né? Quisera que minha turma tivesse essa quantidade de alunos. Eu tenho uma turma que tem 80 alunos. Quando eles fazem silêncio, eu começo a dar aula. Eu falo 10 minutos, porque não dá. Um fala com o outro, fala com um, fala com o outro, que fura o olho do amigo com um compasso, né? E aí, como é que eu faço? Tá? Então, é basicamente isso. Tá? Senta pra cá, ó. Isso. Dá tchauzinho pra câmera, dá? Ó, sair da prática, ir pra teoria, reformular a prática. Tá? Agora, quem fala que tem prática e não tem teoria, isso é possível? Uma pessoa que tem prática e não tem teoria? não vai ter. Não, acho que tem? Quem discorda dela? Quem acha que não tem? Olha só, olha que interessante. Você acha que tem? Olha que interessante. Quem faz alguma coisa e não tem teoria, não tem a prática, porque a prática não é imitar. Tá? Quem imita alguma coisa não tem prática. E quem tem a teoria não imita, faz. Tá? Quando você sair do processo da imitação, aí sim você vai ter teoria. Quando você começar a criar com a sua prática, não apenas imitar, você vai ter teoria. Por exemplo, eu sei que isso aqui, se eu fizer isso aqui, vai passar para lá e para cá. Eu tenho uma imitação disso aqui. Porque eu sei se eu apertar vai passar, se eu apertar para cá vai passar. Agora, eu sei como é que isso aqui funciona? Não tenho ideia. Eu sei que eu clico ali, eu espeto um pendrive no computador e aí passa a funcionar. Eu sei que quando começar a pilha a ficar fraca, vai ficar vermelhinho aqui, eu troco a pilha. Por exemplo, o teu celular. Todo mundo que tem celular, né? É possível o mundo sem celular hoje? Você esquece e volta, né? Você esquece o celular em casa, você volta, não é assim? E nós que somos mais velhos aqui, né? Nós nascemos AM, né? Antes do mouse. Não é assim? Ó, nós nascemos AM, antes do mouse. Você não, você já é nativa digital. Ela também já é nativa digital. Já nasceu nativa. Já nasceu já nasceu num mundo altamente automatizado. Agora, você sabe como o celular funciona? Alguém sabe como o celular funciona? Não. Você sabe a parte operacional, nem a parte prática. É operacional. Você está imitando. Alguém te falou, se você clicar aqui, vai aparecer o aplicativo. Mas você não sabe por que você clica e como aparece o aplicativo. Isso é uma imitação. Nós precisamos, para ser formados, sair da imitação e começar a entender por que a gente usa a fala de uma maneira, por que a gente tem que interagir com os alunos de uma maneira. Não simplesmente porque a professora disse que tem que fazer, assim funciona.
mas você vai entender a teoria, você vai entender como que o aluno vai receber aquilo. Se eu olho no olho do aluno, se eu estou percebendo o aluno, se eu dou aula sentado, se eu dou aula em pé, olha, faz toda a diferença. Agora, isso não é imitação, isso é uma teoria. Então nós estamos aqui um pouco também para reformular a prática, se você já a tem, tá? Isso é um processo formativo, tá? Vamos lá. Qual que é o nosso cronograma de estudo? Apresentação, quem é o homem, razão, fé e razão, tá? É o que a gente vai estudar basicamente hoje. Vamos lá, isso aqui eu já apresentei para vocês, quem eu sou. O Bruno, que está desatualizado, com 35 anos. Minha formação em História, tenho pós-graduação em Teologia, por isso que eu dou aula de Teologia também. Tenho mestrado em Educação, estou no doutorado atualmente, tá? Sou professor, vida acadêmica, faço consultoria educacional, né? Por isso tem esses videozinhos todos que eu gosto muito. Essa formação que eu dei lá no Colégio de São Paulo, em Teresópolis, tá? Estou dando aqui para vocês. Vamos lá. Isso aqui é maneiro pra caramba. História da máquina de lavar. Conhece? Isso aqui é muito legal. Fui casado 10 anos. Né? Sou viúvo. Estou indo para o meu segundo casamento. Minha esposa, na época, a Flávia, chegou para mim e falou assim: Bruno, a máquina de lavar quebrou. Quando que essas coisas acontecem na vida da criatura abominável, na vida do maldito? Quando ele não tem dinheiro. Quando não tem R$1. Né? Para quem é um homem aqui como, né, e joga futebol, né? Às vezes o futebol atrasa um pouquinho, né? E aí você chega um pouquinho mais tarde no domingo, chega em casa de repente 2 horas da tarde, e aí sua esposa já tá com aquela cara de maracujá de gaveta, né? Fala assim, pô, como é que você demorou, né? E ela te dá uma bronca e o final da frase é assim, e tem outra, pausa poética, o gás acabou. E aí você não tem dinheiro, sempre acontece, é desgraça anunciada, né? Essa semana o que acontece? O que aconteceu comigo? Minha câmera que eu estou filmando hoje pifou, parou de funcionar. Aí consegui trocar, fazer todo um procedimento. Eu falei, pô, a aula de amanhã vai estar prejudicada porque eu não vou ter câmera direito. Consegui. Clonaram meu cartão de crédito. Pô, a semana tá bênção. Uma coisa atrás da outra. E na época o meu filho João Vitor, ele tinha 1 ano, né? Petrópolis, criança de 1 ano, sem máquina de lavar, igual inferno. Ah, muito provavelmente. Então assim, criança suja muita roupa. Todo mundo aqui tem filho, sobrinho, né? E aí tá. E aí eu falei assim, meu Deus do céu, né? Aí tá, isso foi numa quinta-feira. Sexta-feira nada, sábado. Aí vim dar aula na faculdade, cheguei em casa por volta de 12:00. Falei, não, vou olhar a máquina. Eu tenho noção de eletrodoméstico. Não tem nenhuma, né? Tá? Mas é sério, o primeiro trabalho foi consertando eletrodoméstico. Eu tenho uma noção. Aí tá. Levantei lá, vi que a bomba d'água da máquina não estava funcionando. A água entrava, fazia todo o processo de centrifugação, né? De bater, aliás, tá? Lá, batia. Na hora que ia centrifugar, ela não escoava a água. Pô, a bomba d'água tá pifada. Na hora que chegava, a bomba d'água não funcionava. O que eu fiz? Tirei a bomba d'água, anotei o fio da bomba d'água, cortei o dedo, tirei, pum, botei, pá. Peguei, fiz lá uma gambiarrazinha, coloquei direto na eletricidade, a bomba d'água funcionou. Falei, pô, não é a bomba d'água. Aí eu pensei, pô, se a bomba d'água não está recebendo energia, é o automático. Tá vendo? Não estou no caminho direitinho? Está direitinho. Aí fui, tirei o automático, 74 milhões de fios, anotei por um, isso já era 3 horas da tarde. Anotei por um, fui lá. Não tinha carro naquela época, vim de bicicleta, do Alto da Serra, até que a refrigeração aqui na Floriano Peixoto, fazer uma merchandising na refrigeração. Fui, comprei um automático, R$100. Gente, isso tem 7 anos, R$100 era muito dinheiro. Era muito dinheiro. Muito dinheiro. Fui, troquei, fiquei mais 1 hora para botar os fios todos, o medo danado de queimar, porque se tu erra um fio, queima.
Fui, liguei a máquina funcionou. Tchum, 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 tchum. Aí eu consertei a máquina. Tipo assim, me sentindo assim um macho alfa, né? Nossa, eu sou uma pessoa muito competente, né? Tô tomando banho lá, né? De repente. Bruno, oi. A máquina parou. Dá aquele gosto de sangue na boca na hora, né? Não dá? Eu falo assim, puta, eu perdi meu sábado. Aí tá, saí, enxuguei, botei a camisa do Flamengo para abençoar, para ver se, né, ajudava, tá? E a gente sempre tem um vizinho que tem uma mala de ferramenta, não tem? A gente sempre tem um vizinho que entende tudo, que sabe de tudo, né? Vizinho assim que é uma enciclopédia viva. E a gente sempre tem um vizinho que faz obra na casa de 5 em 5 minutos. Ele sempre está cortando alguma coisa, sempre furando alguma coisa, é ou não é? Todo mundo tem um vizinho maldito assim. Todo mundo tem um vizinho abominável. E eu tinha na época um vizinho abominável. Não é o vizinho de hoje não, tá? Ó. É? Fui lá, ô vizinho, tudo bem? Pô, minha máquina de lavar deu uma pifada, cara. Tem como dar uma olhadinha pra mim? Pô, tem. Aí chegou lá com a mala de ferramenta. Aí levantou a máquina. Pô, isso aí é o seguinte, cara. Eu acho que é o relé. O relé não tá dando impulso pro motor. Putz, fui eu lá, coloquei, fomos de moto, botei a capacete da esposa dele, rosa. Vim, comprei o relé, mais R$30. Botamos lá o relé, não funcionou. Aí ele falou assim, eu vou ter que ir ali rapidinho, casamento. Mandou pau, foi embora. Aí, sabe aquela gaveta que tem um monte de cartão? Que tu recebe, cartãozinho? Puxei assim, refrigeração, não sei o que lá. Aí eu falei, pô, jogo bola com esse cara. Liguei, falei, tudo bem, tudo bem. Pô, minha máquina de lavar parou, cara. Ah, mas o que está acontecendo? Ah, não está escoando a água. O que ele falou? É a bomba d'água. Falei, não é a bomba d'água, não. Eu já testei. Pô, que dia que tu pode vir aqui em casa? Pô, tu mora onde? Falei, pô, moro aqui no Alto da Serra, em frente ao shopping. Pô, tô aqui pertinho. Se eu esperar umas meia horinha, eu vou aí. Tá, beleza. Mas deixa eu te perguntar, quanto que é a visita? R$30. Pô, posso te dar um check-in para sexta-feira? Pode. Já somaram, né? 160, muito obrigado. Ó, tá? R$160. Aí o cara chegou lá. O João, né? 1 ano, brincando, né? Já não tinha nem almoçado direito, porque fiquei, né? De repente, o que ele fez? Pegou a máquina de lavar, levantou assim, ó. Abaixou, reclinou, olhou embaixo e arredou de novo a máquina de lavar. Falou assim, tem fita isolante aí? Falei, tem. Aí falou assim, o que acontece? O que acontece? A máquina de lavar, quando ela vai centrifugar, se ela não estiver num nível muito perfeitinho, ela trepida. E aí arrebentou o fio. Aí ele foi, consertou, bota aí para funcionar. Primeira coisa que ele fez foi escoar água. O que eu me senti? Eu fui de um macho alfa para um imbecil, né? Olha, e eu tirei isso para minha vida, ó. O estelionato intelectual. Não sabe, não fala. Tá? Quando que é um estelionato intelectual? Sorria, você está sendo enganado. Quando alguém que não sabe, fala. O que é uma coisa débil? Quem saberia? O que é um débil? Por exemplo, não. Por exemplo, aquela pessoa débil mental. Nem se usa mais essa nomenclatura, né? Por exemplo, na nossa época, na década de 80, tinham terminologias que eram grotescas, né? Por exemplo, você usava mongol. Aquela pessoa mongoloide. Usava, Hoje isso não pode. Dá até crime, né? Hoje, você pode falar que uma pessoa tem um retardo mental. Mas mesmo assim, ninguém fala retardo mental. A pessoa fala assim, aquela pessoa tem um RM. Não fala? Quem é de escola aqui? Tem um RM leve. Claro, quem está no meio da escola vai saber o que é um RM. Tá? Uma pessoa que é débil, e aí todo mundo aqui é débil, tá? Inclusive eu. Tá?
é uma pessoa que não sabe tudo sobre algo. Por exemplo, vamos colocar lá que as meninas foram lá numa loja virtual e viram uma maquiagem muito bonita. Tá? E você tinha R$100 na sua conta. Se você é estudante, isso não acontece, né? Não existe isso. Você tinha R$100 na sua conta. E a maquiagem lá custava 50. Quando você efetiva a compra, acontece o que na sua conta? Um débito. Foi retirado algo. Eu posso dizer que nesse controle remoto aqui, eu sou débil? Posso, porque eu não sei tudo sobre ele. Eu sei nem metade do que ele é. Então eu tenho uma debilidade sobre as informações desse controle remoto. Entende? Você não quer ser débil em quê? Na pedagogia, na história, nas letras. Nesse espaço educacional você não quer ser débil. Agora tem coisa que você vai querer ser. Esses dias explodiu lá, teve um raio no alto da serra. Quebrou lá o aparelho da Sky. Aí foi um rapaz lá consertar, conhecido meu, falou assim: pô, Bruno, não queimou não, isso aqui tem que resetar e tem que sincronizar com satélite. Vem aqui que eu vou te ensinar. Eu falei: não quero aprender isso não. Eu quero sentar, apertar o botão, aparecer lá ESPN. Tanana, tanana. Olha, não quero aprender. Eu quero ficar no mundo da debilidade. Por que você não escolheu história, escolheu pedagogia? Por que você escolheu história e não escolheu pedagogia? Por que você não escolheu física? Porque você viu aquela realidade e você gostou daquilo e quer sair da debilidade. Muitas vezes, por exemplo, só um conceito rapidinho, né? Pô, Bruno, mas tu está dando uma volta para falar de teologia. Não, é aula, tá? Não tem volta não, a gente está contextualizando. Quem não fica preocupado não, que eu não vou ficar falando o tempo inteiro, não vou chegar aqui rezando em latina. Dominus vobis, cum et cum spiritu tuo. O objetivo não é esse, tá? Isso eu faço lá no seminário diocesano, tá? Aqui é mais amplo. O que é real? Fala para mim, você que chegou. O que é real? Isso. Só que a realidade vem através de quê pra gente? Não. Como é que a gente percebe a realidade? Através dos sentidos. Lembra lá do high five? Todo mundo sabe que é high five, né? 5 é high five. Quem tem criança sabe, né? Ó. Real é aquilo que se vê, tá? E aquilo que você se vê também através dos sentidos. Você pode ser cego, mas os sentidos estão te mostrando. Ó, entrou uma pessoa com perfume, você sente perfume. Eu entrei aqui e estava com cheiro de mortadela, tá? Eu não precisei ver a mortadela, mas aquilo era uma realidade. Se você soubesse como a mortadela é feita, você nunca mais comeria, tá? Um amigo meu, Nelson, trabalha na Brasil Foods, uma vez falou: Bruno, você souber como é que é feita a mortadela, nunca mais você come, né? É uma frase de Bismarck, Otto von Bismarck, que unificou a Alemanha. Ele fala: ó, o povo não precisa saber como a política é feita e nem como as salsichas são feitas. Senão o povo não come mais, né? Realidade é aquilo que se vê. E o que é verdade? Verdade é o que está dentro de uma realidade, mas nem sempre a gente vê, né? Por exemplo, tem lá o celular. Você entende tudo sobre o celular? Não, aquilo é uma realidade. Você não sabe a verdade sobre ele. Agora, a realidade pode ser uma mentira, não pode? E agora eu fundi, né? Pode? Pode. Por exemplo, vamos colocar que a Rafaela me liga. Oi, amor, tudo bem? Tudo bem. Você está onde, Bruno? Eu estou aqui na faculdade dando aula para o pessoal da pedagogia, da história, à distância. Tá. Não, que minha mãe te viu no 16 de março com uma loura. Quando eu falei que eu estava aqui, eu criei para ela o quê? Uma realidade. Mas uma realidade falsa. A verdade está dentro da realidade. Ela viu que eu não estava aqui, ó. Creu. Tá? O estelionato intelectual
é quando você vende apenas uma realidade como verdade. É uma mentira. Tá? Uma pessoa que reproduz debilidades é um imbecil. Tá? Uma pessoa que reproduz coisas pela metade está mentindo para você. Tá? Cuidado, né? Às vezes quando as pessoas me perguntam, né? Pô, que tipo de faculdade eu devo fazer? Humana ou exata? Aí eu falo assim, você quer pensar ou você quer que as pessoas pensem por você? Ah, eu quero pensar, então faz humanas. É a grande diferença, tá? Vamos lá. O homem, né? Quem é o homem, né? O Batista Mondin fala, tá vendo? O Batista Mondin, que tem lá um livro sensacional chamado O Homem, Quem é Ele? Não é um referencial teórico, é um referencial bibliográfico. Ele está ajudando na teoria, tá? Ele vai falar que o homem é um mistério, né? Que o homem é um grande mistério. Que o homem é da natureza divina. Que a vida do homem é algo grandioso, tá? Passagem famosa da Bíblia, né? Pilatos manda açoitar Jesus e ele apresenta Jesus aos judeus, né? E fala, et homo. Quando eu vejo pessoas como nós aqui, né? Hoje, homens e mulheres, né? 9:30 da manhã, 10 para as 10 da manhã, num sábado, bonito em Petrópolis. Um sábado sem chuva em Petrópolis é assim uma bênção, né? Ó. Aí você está pensando assim, nossa, tem tanta roupa para secar. E você está aqui. Por que você está aqui? Porque você sente uma insatisfação pela verdade das coisas. Você está insatisfeito. Você olha para a sua vida e você vê uma insatisfação. É o que move o mundo, tá? O homem é assim. Um pouco do que eu falei para vocês na história, né? O que vai mover a história do homem, o que vai mover a história da humanidade, é a insatisfação que o homem tem. Tá? Não é assim? Você coloca piso no seu banheiro, daqui a pouco você quer trocar o lavabo. Agora você quer uma cuba mais bonita, porque a pia lá era muito pequenininha, agora você quer uma cuba bonita, né? Isso aqui é uma pia que custa 3 mil reais. Porque custa 900 não é bonita. Funciona, mas não é bonita. Você quer uma de 3 mil. Não é assim? Você comprou um computador e aquele computador está funcionando, está bom. Só que você não está satisfeito com aquilo. Você comprou uma câmera, não, eu quero comprar uma câmera que filme em 1080p, que vai ver todos os buraquinhos que eu tenho no rosto, ó, Full HD. Você quer sempre mais, e mais, e mais, e mais. E a história da humanidade é assim, né? O homem poderia ter parado aqui e teria feito uma grande coisa, né? Ó, as pinturas rupestres, a roda, ó, a matemática, a escrita, o Egito, ó. Olha, mundo judaico. E aí a gente tem aqui, para começar, para a gente entrar na temática religião, eu tenho aqui o mundo antigo, o politeísmo. O que é o politeísmo? Quem lembra? Vários deuses. Eu costumo dar um exemplo seguinte, quando você quer saber uma coisa poli, lembra do Flamengo, tá? O Flamengo é policampeão brasileiro, mais de uma vez, tá? O Botafogo é monoteísta. Mono uma vez. O Botafogo uma vez campeão brasileiro. Tá? Ó. O que seria o mundo politeísta? Deixa eu ver como é que tá o slide aqui rapidinho. Isso. O mundo politeísta é um mundo mágico, tá? É um mundo onde deuses e criaturas são iguais. Ó. Toque do meu condão. Pim. Mundo mágico. Tá? Os deuses e as criaturas têm a mesma natureza. Você pega o mundo grego, né? O mundo grego também é muito interessante. Você pega o mundo grego e aí tem um deus no Olimpo. Aí o deus no Olimpo tá olhando lá para baixo e vê uma mulher bonita passando. É, rapaz, ó. Ele se transforma em homem,
fica com a mulher, tem relação sexual com a mulher e nasce um semideus. Por quê? Porque são da mesma natureza. E a plantinha é Deus. Tá? Todo mundo lembra desse filme aqui, né? Viu? Deixa eu abrir aqui rapidinho. Ó. Todo mundo lembra desse filme aqui, não lembra? Avatar? Vamos lá, vamos ver se a gente lembra mesmo, né? Como é que é o nome do planeta dos avatares lá? Pandora. E os habitantes são os navios, né? E como é que é o nome da deusa? Como é que é o nome da deusa? Eiwa. Tá? Como é que é lá o negócio? O cara vira um avatar lá, né? Ele é um homem, mas vira um avatar. E a deusa, o planeta, os habitantes e os seres vivos são uma coisa só. Ele não se liga lá com USB traseiro lá, ó, no bicho lá. Quando ele se liga o bicho, pum, o bicho passa a ser ele. É uma simbiose. Já vivemos em estado de simbiose alguma vez? Já. Quando? No ventre, olha que coisa sensacional. Você e sua mãe eram um só. Olha que coisa sensacional. E lá é assim. É um planeta mágico. Aí tem um cara querendo destruir a árvore. Por que o cara pode destruir a árvore? Porque ele acredita que existe um Deus, que é diferente das criaturas. E das criaturas existe uma hierarquia. E no topo dessa hierarquia tem um homem. O que ele pode fazer com as outras criaturas? O que ele quiser. Isso é o princípio da ciência. Tá? Eu adoro quando as pessoas falam assim, a religião é coisa de gente velha, né? A religião intuiu a ciência. Porque aqui o mundo estava obscurecido. Eu não podia mexer numa planta porque a planta era Deus. Eu não podia olhar para o sol porque o sol era Ra. Pelo poder de Ra. Não posso, senão o sol vai me fulminar. Eu vou viajar, fazer uma viagem marítima, eu tenho que pedir licença a Netuno, a Poseidon. Não é assim? Quem entende um pouquinho de religião afro-brasileira, né, o candomblé, a umbanda, a quibanda, se você é dessa religião e você vai entrar numa cachoeira, você pede licença. Por quê? Porque existe um panteísmo. Tudo é divino. Tudo está conectado simbioticamente. Aqui não. E o relato bíblico mosaico, né? É bem interessante. Porque vai falar o seguinte, né? Deus viu que o homem era bom. Foi assim? Está no relato bíblico? Não. Deus viu que o homem era muito bom. E disse para o homem, né? Ó, nomeia as criaturas. Quem deu o nome para a pequenininha? Por quê? Era um nome que ele tinha Sim, então vocês escolheram o nome dela. Agora, você falou perfeitamente. Quem deu o nome a ela? O pai. Se eu dou um nome às criaturas, significa que eu sou o quê? O dono, o senhor. E é por isso que o judeu mata animal e come. Diferente do oriental, né? O oriental não mata animal e come. Por quê? É tudo da mesma natureza. Quem já viu aquele filme lá, Karate Kid, esse novo? Tem uma hora que o menino tá lá com os monges, de repente passa uma barata, ele tira o sapato e mata a barata. O que os monges fazem? Saem. Porque são da mesma natureza. Por isso que eu não posso comer carne, entende? Eu adoro quando eu falo assim, quem aqui é vegetariano? Eu. Mas tu é o quê? Tu é cristão? Sou. Olha, é antagônico, né? Ah, eu sou budista. Pô, legal. Aí sim, né? Claro que às vezes a pessoa não come carne também por questão de gosto, não gosta. Tá? Vamos lá. E tem os 10 mandamentos, né? Que é o pilar da nossa sociedade. Mundo grego, filosofia grega, mundo romano. Tá? E a gente vai entrar nisso aqui, né? Isso aqui é a incredulidade de São Tomé, né? Michelangelo de Caravaggio, né? Está lá no Museu de Berlim, na Alemanha. Foi feito em 1602. Olha que coisa sensacional. Vou apagar só para vocês verem a beleza
dessa pintura, né? Olha que coisa sensacional. Eu adoro arte contemporânea, né? O cara pega um vergalhão, dá 3, 4 torcidas no vergalhão e fala que é arte. E eu tenho muita dificuldade, né? Muita dificuldade. Eu vou no Museu de Arte Moderna, a parede verde com ponto vermelho. A pessoa lá olhando, nossa, que lindo. Nunca foi ultra contemporânea. Nunca foi no museu ver uma peça dessa, né? Essa peça é sensacional, o tamanho dessa parede assim, ó. Já vi 2 vezes pelo Google. Tá? Negócio assim, top, tá? Acender a luz aqui. Vamos lá. Mas o que ele não está acreditando ali, professor? É a incredulidade de Tomé, não lembra dessa passagem bíblica? Ele não está acreditando que no ferimento... A passagem bíblica é a seguinte. Isso, a passagem bíblica é a seguinte. Jesus, segundo o relato bíblico, ressuscitou. Tá? E os discípulos estão com medo de ser presos e ser morto como ele. O que acontece? Eles estão num lugar, de repente Jesus aparece. Shalom. E aí tem aquela festa, né? O Senhor ressuscitou, o Senhor ressuscitou, o Senhor ressuscitou. Só que Tomé tinha ido na padaria comprar pão. Quando ele volta, Jesus não está mais. E eles falam, né? O mestre esteve aqui. Olha, o mestre esteve aqui. Nós falamos com o mestre comeu conosco. Pô, cara, mas não vi. Claro que tem 2 interpretações, né? O cara não acredita na hora, mas fica lá uma semana, né? Então, assim, é uma incredulidade que também não é tamanha, né? Porque se não acreditasse mesmo, a gente ia embora. Acho que vocês estão mentindo para mim. Jesus aparece de novo e chama Tomé. Tomé, ó, bota a mão aqui na minha ferida. Bota a mão aqui no meu lado. Aí é essa aqui, ó. Tá? Aí fala, né? Você acreditou porque viu. Bem-aventurados aqueles que não viram, não ouviram e não tocaram e acreditarão. Olha que interessante. 2016 a universidade é católica. E online. Tá? Ó, alguém aqui viu Jesus? Tocou em Jesus? Como Tomé tocou? Não, a gente acredita, né? Pelo menos a universidade acredita. Eu também. Tá? Ó. Ninguém é obrigado a acreditar, né? Mas, sem dúvida, o cristianismo e a religião como um todo é uma matéria sensacional de estudar. Você não precisa ter fé não, tá, gente? Não precisa ser crente, nem precisa ter prática religiosa. Mas é uma matéria sensacional para estudar. Porque você consegue entender o mundo. Tá vendo como religião é muito mais do que missa e culto? Tá vendo como religião é muito mais do que Bíblia e reza e oração e terço e novena? Tá? É muito mais do que isso. Tá? Vamos lá. E acontece, quando o mundo cristão, um pouco do que eu falei na aula passada para vocês, no vídeo, né? Sai a moral romana e entra a moral cristã. Vocês devem estar vendo o que é moral lá com o professor de filosofia, moros, que vem de casa, tá? O comportamento. É aquilo que eu aprendi na minha casa, tá? Moral significa morada, tá? O comportamento moral é aquilo que eu aprendi na minha casa. Então, na nossa casa, no caso, é a sociedade ocidental. Por exemplo, se eu colocar um índio aqui, o índio aqui vai estar nu. Ele está imoral? Não. Ele está amoral. Ele está fora dessa moral, porque a moral dele não é essa. Tá? Claro que você vai ter que se adequar. Tá? Ou ele se adequa ou ele vai lá para o meio do mato de novo. Tá? A moral romana estava centrada no culto ao imperador. E a moral cristã no amor a Deus e no amor ao próximo. Ó. Sem dúvida nenhuma, a Igreja Católica, e o cristianismo como um todo, não só a Igreja Católica, mas o cristianismo como um todo, essa frase é minha, tá? É o maior empreendimento intelectual e caritativo da história da humanidade, tá?
não tem igual. Por exemplo, as universidades nasceram na Igreja Católica, no mundo medieval. Os hospitais nasceram na Igreja Católica, no mundo medieval. Tá? O primeiro tribunal, depois do Império Romano, foi dentro da Igreja Católica. O primeiro princípio de sociedade foi dentro da Igreja Católica, depois da queda do Império Romano. As leis da genética, dentro da Igreja Católica. A cerveja, os monges inventaram a cerveja, tal como a gente conhece hoje. Tá? Então, é a irradiação total da cultura. Ah, Bruno, mas lá no Egito já tinha cerveja, já, era um suco de cevada, tá? Não era a cerveja que a gente toma hoje. Então, sem dúvida nenhuma, a Igreja Católica e o cristianismo é o maior empreendimento intelectual da história da humanidade. Tá? Vamos lá. Mundo medieval, tá? Invasão de Constantinopla, um pouco de história, né? Ó, Reforma Protestante, Revolução Francesa, Revolução Americana, Independência do Brasil, tá? Revolução Industrial, Revolução Russa, Primeira e Segunda Guerra Mundial, ó, o Homem à Lua, Queda do Muro de Berlim, Internet. Olha, quem imaginava um negócio desse, né? Ó, isso aqui é um sinal de libertação, né? Quando aparece um negócio desse, eu até... olha, 11 de setembro, Flamengo, né? Ó, WhatsApp. Olha, quem de vocês já me passou o WhatsApp? Ó, olha que coisa sensacional. Você não precisou escrever uma carta. Você mandou automaticamente, na hora, eu como estou sempre online, que eu sou um cara ligado, porque eu dou aula online, eu respondi prontamente. Ó, olha que coisa sensacional. Eu vivi em colégio interno há 4 anos, a gente escrevia carta. Escrevia carta social de 1 centavo. Aí mandava a cartinha, ficava esperando, aí chegava a resposta. E quando perdia a carta? Acabava... Não, sofrimento, acabava a história, porque... Pô, tu recebeu? Não, não recebi. Aí falava assim, não vou mandar outra, porque não respondeu. Não, não recebeu também. E aí? Falava como? Telefone é uma fortuna. Ó. E aí vem a questão de fé e razão, né? O homem que fez isso tudo, ele também crê. Ele também acredita. Tá? A fé e a razão constituem como 2 asas pelas quais o espírito humano se eleva à contemplação da verdade. Então a fé e a razão. Tá? A fé sozinha, é uma superstição, né? Lembra que superstição não é um afrodescendente dotado de força e poder, tá? Superstição é algo que não tem embasamento intelectual. Por exemplo, vamos colocar uma cruz aqui e essa cruz vai proteger a casa. Pô, mas peraí, como é que é isso? Vamos colocar um potinho de sal na porta, porque espanta mais olhados. Pô, mas como é que é isso? E se o potinho de sal estiver no banheiro? Aí vai espantar o quê? Entende? Isso faz parte do conhecimento filosófico, né? Por exemplo, uma vez eu cheguei em casa, a minha mãe, Deus a tem em bom lugar, pessoa muito boa e muito engraçada, minha mãe era uma figura. Eu falei, ai mãe, tô tão cansada. Meu filho, vem cá. Aí fez assim, pegou minha mão. Minha mãe era muito espiritualizada. Minha mãe falou assim, meu filho, quem sabe? Tá com espinhela caída. Aí eu pensei, mãe, olha só, espinhela caída. Tá, beleza. Se a espinhela caiu, outrora estava presa. Aonde? Vento virado. Ih, meu filho está sem sossego. Tem que rezar de vento virado. Pô, se o vento está virado, fez a curva aonde? É conhecimento filosófico, entende? Conhecimento filosófico é racional, sistemático, mas não é experimental. Não tem como botar o pensamento num tubo de ensaio. Vai à raiz das coisas, é produzido segundo o rigor lógico, que a razão exige de um conhecimento que se quer, buscando a verdade, que eu apaguei ali, do existente. Eu não quero a aparência do fenômeno, eu quero a verdade do fenômeno. Por exemplo, se eu tivesse com a camisa azul, o que mudaria em mim? Nada. Tem um nome amigo que eu esqueci? Leandro. Se o Bruno se chamasse Leandro, o que mudaria no Leandro?
Nada, é um nome. A filosofia vai estudar isso, a origem das coisas. O que é meu essencialmente? A alma, o espírito, a personalidade, tá? Eu sou um indivíduo, eu não posso ser dividido. Por exemplo, eu tenho uma pedra, eu divido a pedra no meio, tem 2 pedras. Eu pego o Leandro, divido o Leandro no meio, eu tenho 0. Eu matei o Leandro, tá? O indivíduo não pode ser dividido. E você é uma pessoa que tem uma personalidade. Olha que coisa sensacional. Cada um aqui vai ter uma personalidade. Vai ter uma pessoa que é mais calma, vai ter uma pessoa que é mais nervosa, vai ter uma pessoa que fica mais preocupada, vai ter uma pessoa que fica menos preocupada. A pessoa que fica mais preocupada acha que a pessoa que fica menos preocupada é maluca. Porque se você não se preocupa com nada, e a pessoa que não se preocupa com nada acha que a pessoa que se preocupa com tudo é a maluca, você se preocupa com tudo. Olha, essa questão de personalidade. Olha que interessante, psicologia. Ó, a razão, né? Frase de Protágoras. O homem é a medida de todas as coisas. Ó, sujo, mal lavado, né? Será que nós somos mesmo a medida de todas as coisas? É a razão humana, né? A razão humana sem a fé tende ao desespero, porque tem coisas que racionalmente você não consegue explicar. Não consegue explicar. Por que depois de anos e anos e anos e anos você reencontrou aquela pessoa? De repente é a história de alguém aqui. Por que depois de anos e anos e anos e anos você reencontrou com uma pessoa que você brigou, vocês eram amigos há muitos anos e refizeram a amizade? Por que isso? Qual que é a explicação racional? Não tem. Tá? Ó, e a gente vive a era da razão, né? O nosso mundo, cadê? Eu apaguei a ciência, né? O nosso mundo é muito mais científico do que religioso, né? É muito mais racional. Você chega lá na porta da Petrobras, né? Ou da Odebrecht, ou de uma grande firma em Petrópolis, aqui da UCP, né? Chega pro reitor e fala assim: oi, reitor, tudo bem? Eu sou o Bruno Tamancoldi, tudo jóia? Eu sou professor. O senhor pode me contratar? Eu sou uma pessoa ótima. É assim que funciona? Não. Você chega numa escola pública, né? Oi, tudo bem? Me contrata. Eu sou uma pessoa ótima. Não, você tem que passar por um concurso público. É razão, é aferível. Ciência e erudição, tá? Nós vamos até... Tá, dá tempo. É o fim da metafísica, né? Que é... Gente, eu sou assim mesmo, tá? Desculpa, eu falo sem parar. Tá? Eu peço perdão, tá? Já venham acostumados. Na próxima tutoria vai ter um aluno, né? Leandro, conto contigo, tá? Ó, conto com você, tá? Negão, tá? O que é metafísica? São as coisas espirituais, né? As coisas espirituais. Metafísica, além da física. Por que aqui acaba a metafísica, né? Porque é a Revolução Francesa, né? Você pega o Napoleão, quem coroou Napoleão? Pessoal de história aí. Quem coroou Napoleão? Ninguém sabe? Não, ele mesmo. Quando ele pega a coroa e coloca na cabeça, ele está falando que isso aqui não presta para nada mais. E aí tu pega a Revolução Francesa, né? Robespierre, Danton. O que Robespierre fala? Cai-se os altares, cai-se os tronos. É o fim do antigo regime. É o fim da monarquia e o fim da igreja. E o fim da metafísica. Claro que é uma tentativa, né? A igreja responde. É um mundo enciclopedista, né? Ó, Michelet, ó, historiador francês da Revolução Francesa. A gente tem os grandes teóricos da Revolução Francesa, Montesquieu, Tocqueville, valorizando o quê? O processo racional. O nosso mundo é altamente racional. Ó, agora, tem a fé, né? O que seria a fé? Primeira coisa, fé natural. Tá? Quem aqui bebeu leite de manhã? Você bebeu leite? Tá, igual a mocinha ali, toda cheia de charme, assim, ó. Ó. Tá? Leite de manhã não combina muito, né? Eu, pelo menos, não acho que combina muito. Tá? Mas, por exemplo, quem é que veio de ônibus? Ó. Como é que foi que você entrou no ônibus? Você entrou lá no ônibus, pela frente do ônibus, entrou lá. Bom dia. Tudo bem, motorista? Tudo jóia com o senhor? Você
Por favor, por obséquio, poderia me mostrar a sua carteira de habilitação D? Quantos anos o senhor dirige? O senhor tem experiência aqui nessa prática de direção? Desculpa o termo, né? Desculpa o termo. Alguém fez uma porra dessa? Hã? Quem é que veio de ônibus? Quantos anos você tem? Você colocou a tua história de 30 anos, mais os seus 70 anos que você vai viver, na mão de um bigodudo que você nunca viu. Isso não é fé? É uma fé de mover montanha, minha gente. Eu adoro quando a pessoa fala assim, eu não tenho fé, ela não acredita em nada. Acredita, aquela que acredita. Ó, deixa eu contar uma história pra você que dá tempo, né? Eu, em 2011, eu fraturei o tornozelo jogando bola, por isso que eu me aposentei, tá? Se eu não tivesse me aposentado, eu estaria no Flamengo hoje, brincadeira. Tá? Eu era mais magrinho, já tô mais cheinho, né? Porque eu não jogo mais bola. Eu fraturei o tornozelo, fiquei igual o Curupira, tá? O pé fez assim, plá! Fratura vai 1, 2, 3, 4, 5. 5 é exposta, meu foi 4. O osso encostou na pele, quase foi exposta. Aí tá. Eu cheguei no médico chorando. Eu tinha um congresso de graça, 0800, no Uruguai. A universidade ia pagar para me ir. Perdi. Eu, na época, estava no mestrado, perdi um semestre de mestrado. Cheguei lá, eu coloquei o pé no lugar, efeito reflexo. Aí chegou lá, o médico até parece com o Leandro assim, cara novinho, cara, mais novo que eu. Pô, gravatinho, jaleco, tudo bem. Seu Bruno, pô, futebol? É. Tá, raio-x. Puta, eu chorando pra cacete no raio-x. Um colega meu foi comigo, o professor Bruno, de matemática lá do Bom Jesus. Pô, tô lá com uma dor danada. Aí tá. Beleza. Eu falei assim, e aí? Engessou? 15 dias, tô bom? Não. Aí ele botou lá, né, aquele raio-x, né? Botou lá o pé, imagina que isso aqui é um pé, tá? Ó. Ó. Tá vendo esse osso aqui? Tá vendo? Quebrou, né? O que a gente vai ter que fazer? Vai ter que serrar essa pontinha aqui, acertar o osso, colocar uma platina aqui, um pino e 1, 2, 3, 1, 2, 3 parafusos. Vai ter que operar, vai. Tá vendo esse osso que estava aqui? Tô. Então, tinha que estar aqui. Significa que você rompeu todos os ligamentos do pé. Tá assim, ó. 4 dias para operar, minha perna toda preta. Aí cheguei lá. Vou operar. Aí quem que já operou? Fez a operação? É parto, né? Ó. Não é uma coisa grotesca? Primeiro que eles te dão uma roupa que é aberta atrás. Meu Deus do céu, cara. Oh, meu Deus do céu. Aquilo não é sacanagem com você. Ó, vou te pegar. Agora eu quero ver. E outra coisa. Você deita numa maca que não cabe nem você. Ó. Se você for assim, abençoado por Deus, é desse tamaninho. E aí tá. Aí a menina chegou pra mim, o médico falou pra mim, o anestesista falou assim pra mim, faz o seguinte, você coloca agora, você vira de lado, coloca a mão no joelho e reclina. Aí eu falei assim, é muito brincalhão, né? Não consigo. Pô, mas tu não vai nem pagar um negocinho. Aí já começaram a rir. Já deu uma descontraída. Ó, picadinha de formiga, tá? Hack, né? Eu falei, ui, que formigão. Aí tá, eu lá, né? Boba perguntando, tu faz o quê? Eu sou professor, que legal. Deve ser muito legal dar aula, né? Mas tem que ter muita paciência com criança. Eu falei, tem que ter. Só um minutinho que a menina vai botar a sonda em você. Sonda. Aí chegou lá. Oi, professor. Tudo bem? Tudo, vem aqui de vez em quando. Eu passo com ela na rua assim, ó.
Gente, quer fé maior do que isso? Você coloca a sua vida na mão de pessoas que você nunca viu. Quem já foi no médico, o médico receitou um remédio, você nem leu a bula, pau. Não é um negócio terrível. Aí a pessoa fala, eu não tenho fé, não acredito em nada. Isso é acaso. Acaso é ótimo, né? Eu adoro acaso, né? Porque para ter acaso tem que ter matéria de acaso, né? Por acaso te encontrei na rua. Não, mas para mim te encontrar na rua, tem que ter rua de pai e mãe, Bruno, Rua do Imperador. Não é acaso, é uma probabilidade. Vamos lá. Ó. Acredita nele. E tem a fé transcendental, né? O que é a fé transcendental? É uma fé que não é uma fé natural. É uma fé que não está nas coisas naturais, que está no transcendente, que ultrapassa a natureza. Ó, retorno do filho pródigo, né? Passagem sensacional da Bíblia também, né? Lembra dessa? Ó, filho, o que é um filho pródigo? O que é uma pessoa pródiga? Pessoa que é um gastador, né? Pessoa que gasta. Filho mais novo pediu a herança do pai, meteu o pé, foi pra balada, Rio de Janeiro, acabou o dinheiro, ficou com fome e voltou para casa, ó o pai. Ó. Jesus a Pilatos, né? Qui veritas est? O que é verdade? Percebe que Pilatos não quer uma realidade, né? Pilatos não quer o real. Pilatos quer o verdadeiro. Qui veritas est? Qual é a verdade? É um pouco o que a gente busca, né? No dia a dia. Qual é a verdade sobre a história? Qual que é a verdade sobre a pedagogia? Qual que é a verdade sobre eu mesmo, né? É a pergunta lá do oráculo de Delfos, né? Conhece-te a ti mesmo. Será que tu se conhece? Difícil, né? Acho que é a pergunta da humanidade, né? Será que eu me conheço? Eu tenho um amigo que é muito bem relacionado, fala muito bem, e vira e mexe alguém chama ele para ser vereador. Candidatar, ele é afiliado a partido político, participa da política, inclusive. Mas, Bruno, eu nunca vou querer ter um cargo público assim. Por quê? Porque eu me conheço, né? Eu me conheço. Ó, e a gente vem em São Tomás de Aquino, e ele vai tentar explicar a verdade de Deus a partir da física. E aí começa a ficar maneira a aula. Tá? Também tá com sono. Tá acabando, tá? Prometo. Tá? Vamos lá. Física. Qual que é a primeira lei da física? Uma turma de humanas. Alguém sabe? Isso, parabéns. O nome desse pode ser o quê? Inércia. As coisas, o que fala a lei da inércia da física? As coisas tendem, primeira lei de Newton, né? As coisas tendem a estar em repouso, tá? Se não tem um motor externo que a movimente. Vamos lá para os ciclos da natureza, né? Por exemplo, nós estamos aqui numa bela manhã de sábado em Petrópolis. Daqui a algumas horas no ciclo natural será uma tarde. E depois uma noite. E depois uma manhã. Tá? Ó, manhã, tarde, noite. Aí, ó. Ó. Não. Isso é uma falácia, né? Ó. Não é assim? Ó. Uai. Eu movimento a natureza ou a natureza que me movimenta? Você tem algum controle sobre o ciclo da natureza? Sobre isso aqui? Tem. Você pode falar assim, não, agora, como a gente está na praia, tá? Como a gente vai pegar um ônibus, vai parar um ônibus aqui, vai levar a gente para Angra dos Reis. Para Maricá não, para Angra dos Reis. Tá? Brincadeira, né? Não, Maricá é lindo. Não, Maricá é sensacional. Beijo para meus amigos de Maricá. Ó, aqui. Como a gente está na praia Angra dos Reis, todo mundo formado, nosso passeio de formatura, ó, tá? No iate sensacional, música, bebida, comida, todo mundo confraternizando. Vamos dar um pause no dia, né? Alguém tem esse poder?
É o clique, né? Ó, Tomás de Aquino vai falar sobre a prova do movimento, né? Se eu não tenho poder nenhum sobre isso, quem tem? Quem tem o poder sobre o tempo? Qual que é a primeira lei de Newton, né? A inércia. Não existe movimento sem motor. Beleza, quem movimenta o tempo? Sim, mas o universo veio de onde? Dentro do Kinder Ovo, né? Não responde Deus, não. Porque senão perde a graça, entende? Algo que não... Qual que é a resposta mais sensata? Não sou eu. Sabe por quê? Claro que a maioria aqui vai viver 100 anos, né? Muito provavelmente. Ela é muito mais de 100. Vai passar de 120. Sério, sem dúvida. Gente, imagina a medicina para ela daqui a 50 anos. Nossa Senhora! Claro que de repente terá outras doenças, né? Mas imagina, gente, imagina a medicina. Quando a gente aqui começar a ficar mais velho, quando eu e você que temos 30, tivermos 80, imagina como é que vai estar a medicina. Sem dúvida nenhuma vai ter uma sobrevida, gente. Hoje você não vê muita gente morrer com 60 anos. É mais 70, 80. Ontem morreu uma mãe de uma professora com 80 anos. Né? E morreu porque ficou doente, porque estava muito bem. A avó da minha noiva morreu, não está morrendo. Fez aniversário, 89 anos. Tá? Olha. Agora, o que movimenta isso? Nós estamos envelhecendo. Quando a gente diz, não fui eu não posso... Não, você pode até dizer Deus, mas o Deus é um nome para a coisa que movimenta. Entende? Porque uma pessoa pode falar que é uma energia, que é um poder, sem ser um Deus judaico-cristão, entende? Porque quando eu falo Deus, eu já estou imprimindo isso aqui, ó, a religião cristã. Na verdade, as religiões todas vão tentar explicar quem é que move isso aqui. Tá? É o princípio religioso. Tem coisas que eu não explico, mas eu consigo verificar. Se tem um movimento, tem que ter um motor, gente. No mundo natural, nada é estabelecido por si só. Ó, são as 5 vias, vamos lá. Ó, o que é o niilismo, né? Crise da pós-modernidade. Ó, eu quero o quê? Eu quero um mundo racional ou um mundo teológico, né? A fé e a razão constituem como 2 áreas que levam ao espírito da verdade, né? Ó, vamos lá aqui um pouquinho mais. Prova da causalidade eficiente. O que é a prova da causalidade eficiente? A do motor imóvel já expliquei, né? É isso aqui. Ah, Bruno, para ajudar minha amiga lá. Isso aí é atmosfera. Beleza, quem estabeleceu a atmosfera? É possível a atmosfera ser estabelecida por si só? No nosso mundo natural, alguma coisa se estabelece por si só? Por exemplo, você não colocou a camisa apareceu em você. Ou você não penteou seu cabelo, o cabelo se penteou. Existe isso? Não existe. O copo foi aí voando. Não. Se a gente sair, trancar as portas e deixar tudo aqui, quando a gente voltar daqui 1 ano, o que vai ter aqui? Bicho, né? Porque ó, tem comida aqui. Tu não vai conseguir entrar aqui. Quantidade de bicho, de larva, de... Mas isso aqui vai estar intacto, né? O ambiente vai estar intacto. Porque ninguém... O mundo se movimenta o tempo inteiro. Quem movimenta o mundo? A pessoa geralmente fala assim, Leandro, mas é o Big Bang. Tá. O que a ciência fala? Que o Big Bang é uma matéria amorfa que foi crescendo e gerou todo o universo. Beleza, essa matéria veio de onde? Tá vendo como é possível e coerente e racional a existência de um ser divino? A existência de alguém que não sou eu que rege tudo? Claro que a religião vai sistematizar isso. Mas que existe alguma coisa que rege o universo, isso não é nem questão de fé, é uma questão de física. Isso não é religião, isso é física. É impossível qualquer coisa ser estabelecida por si só. As pessoas falam assim, Bruno, mas isso é a evolução das espécies. Ótimo, é uma boa resposta. Tá. Aí o peixe estava lá nadando, de repente ele falou um para o outro assim, vamos virar réptil. É possível isso? Não, não é possível.
Todo movimento tem que ter um motor, tá? Causalidade e eficiência. Isso aqui é muito interessante, né? Deixa eu apagar aqui. O que seria uma causa eficiente? É algo que em si só tem uma eficiência. Nós somos assim? Não. Sabe por quê? Porque a gente, para nascer, precisa de uma outra coisa. O que a gente precisa para nascer? Hein? Para nascer É. de um outro ser. Exatamente. Isso quer dizer que eu não sou eficiente. Eu não sou causa em mim mesmo da minha vida. Eu não resolvi nascer. Quando ela for adolescente brigar com você, ela vai falar, não pedi para nascer. Você não falou isso para sua mãe? Falou. Eu não pedi para nascer. Não é assim que a gente briga com pai e mãe? Por quê? Você não é causa eficiente. Não fala? Fala. Fala, gostou? Mas é verdade. Você não é causa eficiência em si mesmo. Você precisou de alguém para nascer. Agora olha que interessante, ó. Qual o nome do pai dela, seu marido? Leonardo. Você é a Fernanda. Vamos colocar que o Leonardo e a Fernanda resolveram ter um bebê. Tá? A Maria Cecília. E aí o Leonardo acordou de manhã, foi no supermercado Extra, muito feliz, e falou, tudo bem, tudo jóia. Eu queria 5 milhões de espermatozoides espertinhos, viu? Bem espertinhos, tá? Porque hoje vai. E ela, em contrapartida, sabendo que o Leonardo foi também no supermercado e comprou 5 milhões de espermatozoides, foi lá e falou assim, olha, eu quero um óvulo, tá? Tá fresquinho? Chegou agora? É assim? Não. Você tem esse pacote em você, não tem? Você não tem a capacidade lá. Se você fosse um computador, teria um pacote executável escrito vida. Olha que sensacional. Tá? Beleza. A Fernanda tem a capacidade de gerar vida. Tá? Agora, vamos colocar que tem uma moça que não tem essa capacidade. Ok? Por alguma formação genética, por alguma doença, por alguma coisa que é inexplicável, por taxas de hormônio. Na época que nós resolvemos ter o João, a Flávia, minha esposa, né, antiga esposa, falecida, teve que fazer um tratamento para engravidar. Ela tinha uma taxa de T4, que é um hormônio, muito baixa. E uma taxa de prolactina também muito baixa. Fazer um tratamento. Agora, e vamos colocar que um homem não tem espermatização suficiente para gerar uma criança. Eu que tenho essa capacidade, eu posso dar isso para outra pessoa? Não, in vitro não. Boa. Sim. Não, mas... Sim. Mas vocês estão muito avançados. Mas assim, vai ser in vitro, né? Mas você dá essa capacidade para a pessoa. Não tem como. Sabe por que não tem como? Porque não é seu essa capacidade. Essa capacidade não é sua. A gente só pode dar o que a gente tem. Por exemplo, essa caneta é minha, eu vou dar para você. Eu vou dar a minha intelectualidade para você? Não. Porque não é meu. Isso quer dizer o seguinte: tudo que a gente tem, nós recebemos e participamos. Nada é nosso. Então, beleza. Você não tem vários atributos? Você não tem no teu pacote executável vida? Você não tem inteligência? Você não tem capacidades intelectuais? Ok, isso veio de onde? Você tem a capacidade de dar isso para alguém? Espera aí que eu vou passar aqui o meu conhecimento em teologia via Bluetooth para você. Não seria uma benção? Seria muito menos cansativo do que ficar me ouvindo 1 hora, né? Olha, eu não tenho essa capacidade, porque isso não é meu, tá? E assim, o Bruno foi gerado pelo pai e pela mamãe. O pai do Bruno foi gerado pelo pai e mamãe. A mãe do Bruno pelo pai e pela mamãe. E assim
sucessivamente. Ó, eu vou chegar onde? Aqui. No infinito. Beleza. Quem gerou primeiro? Quem deu impulso primeiro? É possível uma coisa se estabelecer por si só? Não é possível. Para ter uma planta tem que ter uma semente. Para ter a semente tem que ter outra planta. Quem estabeleceu as coisas primeiro? É possível aquele suco aparecer do nada? Não. Se você não apareceu do nada, quem foi que te colocou ali? Olha como é que a existência de um ser pensante que rege tudo é algo extremamente racional. Prova da contingência, né? Olha só. Quem aqui está me vendo pela primeira vez quando entrou na faculdade? Eu te vi já. Você começou, estudava junto. Fazia história, você estava na faculdade já. Né? Não estava você? Não? Não está retornando para a faculdade? Não? Então eu me confundi. Você já tinha me visto? Não? Não. Você já estava na faculdade? Sim, eu fiz pedagogia quando? Pois é. Então, eu entrei na faculdade em 99. Me formei, voltei em 2006. Faculdade, 11 anos atrás, pedagogia presencial. Aí, viu? É porque eu sou bom de memória, né? Se eu não tiver memória, eu tô morto de fome, né? Vamos combinar, história. Ó, história, se eu não tiver memória, eu tô morto. Né? Agora, o que mudaria no universo se eu morrer agora? Se eu sair daqui, for atropelado e morrer? Nada. De repente vai mudar em você. Pô, não vamos ter mais aula com o Bruno, né? A bandeira vai ficar meio pau. Vai ter uma missa de corpo presente na faculdade. Não vão cancelar a aula? Não vão. Mas não vão mesmo. Tá? Vão lá, meus amigos, vão lá chorar um pouquinho no meu buraco. Para o meu filho vai ser um impacto grande. Para minha noiva vai choramingar um pouquinho. Como é muito bonito, daqui a pouco tá com outro namorado. Não é? O que vai mudar no universo? Nada. Isso mostra que eu sou o quê? Contingente. Que eu vou passar e as coisas vão continuar. É a frase do velório, né? A vida continua. Sabe por que continua? Porque você não é eficiente e você é totalmente contingente. Beleza. Se você não é eficiente, se você não é contingente, tem que ter alguma coisa que não passe e faz com que todas as outras coisas passem. É a perguntinha lá, né? Ah, professor, se Deus criou todas as coisas, quem criou Deus? Se Deus fosse criado por alguém, ele também passaria, né? Quer ver? Tem que comparar isso aqui? Tem? Não. Aquilo ali é o relógio. Tem que comparar? Tem. Tira a pilha que ele para. Por a pilha, a porta... Para. Mas o tempo para. Quer ver? Vou voltar aqui. Tá acabando, tá, gente? Prometo. Eu tô caminhando para onde aqui? Esse aqui tá aqui e tá caminhando para onde? Qual que é o próximo capítulo? Do Bruno. Mais a morte. Não é? Não, a morte. Ó. Morte. Não, é a morte. Gente, a gente tem que lidar assim com a morte. Aqui, para o cristianismo, a morte é a entrada para vida definitiva. Tem um teórico da igreja, um teólogo, chamado Santo Ambrósio, que ele fala que nós passamos por duas gestações. A primeira gestação no ventre materno, a segunda gestação no mundo. E quando nós morrermos para o mundo, na verdade não é uma morte, é uma gestação que nós estamos sendo formados para o céu, né? Ó, vai acabar. Beleza. Quando eu morrer, o que vai acontecer no mundo? Nada. Isso mostra que eu não sou eficiente, que eu não sou causa de todas as coisas, tá? Dos graus de perfeição do ente, né? Uma vez o João, ele tem uns 4 anos de idade, eu já estava criando ele sozinho.
Aí ele, pai, deu um grito assim, né? Pô. Aí fui no banheiro, corri uma aranha caranguejeira desse tamanho. Banheiro branco, deu aquele destaque. Pai, uma aranha. Aí ele, criança, pai, se ela me picar, eu viro o Homem-Aranha? Aí ele, pai, pega ela pra mim. Eu falei, não, João, tem que tirar a aranha. Olhando pra aranha e olhando pra mim, quem tem mais perfeições? Claro. Eu adoro quando a aranha também é um bichinho. Não. A aranha come os próprios filhotes. A aranha não tem polegar opositor. A aranha não consegue fazer isso aqui, ó. A aranha não tem fala. A aranha não constrói sociedade. Se você pegar uma teia de aranha agora e depois de 500 milhões de anos olhar a mesma teia, vai estar do mesmo jeito. E as nossas casas? Não mesmo, né? Mostra que o homem é um ser inventivo. Beleza. Quem colocou essa invenção no homem, a perfeição no homem, colocou a perfeição também na aranha? A aranha não ser perfeito? É. Quem deu isso? Foi você? Ou foi a própria aranha? Ah, eu vou ser uma aranha agora. Ou o próprio homem? Ah, eu vou ter a capacidade da fala. Ó, e a prova da existência de Deus pelo governo do mundo, né? Por exemplo, a aula está acabando e eu vou começar a organizar as coisas aqui do término da aula. Eu posso ser ao mesmo tempo Bruno e computador? Não. Ou eu sou computador, ou eu sou Bruno. Quem organiza as coisas não pode ser o organizado das coisas. Não existe isso. Você percebe que no nosso mundo natural existe uma ordem? Todo mundo é perfeitinho, direitinho, não é? Ah, não, mas eu conheço uma pessoa que tem 3 olhos. Tá, mas não é uma coisa normal. Não tem uma manhã, uma tarde e uma noite sucessivamente? Não tem uma ordem pré-estabelecida? Quem estabeleceu essa ordem não pode também ser ordenado. Não existe isso. Eu posso ser ao mesmo tempo Bruno e mouse? Eu vou guardar o mouse. Não, eu sou Bruno ou mouse. E eu vou pegar o mouse e vou botar aqui. Beleza, quem organizou o mundo? Quem falou que o dia teria 24 horas? Claro que é uma convenção, né? Mas quem falou que o dia seria claro, a noite escura? Você falaria, você andaria, a aranha não andaria e não falaria. Foi eu mesmo que me dei essa qualidade? Não. Eu posso passar a minha intelectualidade para você? Não. Você pode dar a capacidade de gerar filho para outra pessoa? Também não. Isso quer dizer que não é seu. Tá, quem colocou a ordem nas coisas? Essa é a relação que existe entre fé e razão. Tá vendo como religião não é algo pietista? Ou como religião não é algo que é totalmente avesso à razão? Não, muito pelo contrário. Eu seria o primeiro a não acreditar se não tivesse embasamento racional para a crença. Claro que hoje, as nossas religiões, algumas ramificações cristãs, se distanciam cada vez mais da razão, viu? Cada vez mais. Hoje a gente tem religiões que são altamente mágicas e espiritualizadas apenas. Tá? Porque, por exemplo, puxando para o cristianismo para acabar, né? Se uma pessoa chega para você, você vai na casa da pessoa para pregar a fé em Jesus, e a pessoa fala que não acredita em Deus, o que você fala para ela? Ah, então tá. Pô, olha para a natureza, olha para uma criança, olha para a perfeição de uma flor. Fala um pouco Jesus, né? Olhai e vede os pássaros, não semeiem nem tecem. E nem Salomão, filho de Davi, o rei Salomão, com toda a sua glória resplandecente, se vestiu tal como um deles, né? Não valei vós mais que pássaros? Então, se Deus, se esse ser, se esse poder se preocupou com um pássaro que tem muito poucas qualidades, ou tem menos qualidades que você, um pássaro não fala, o pássaro canta, né? O pássaro não estabelece linguagem tal como a nossa. Imagina a gente, né? Imagina o cuidado que esse ser teve com a gente. Mas de repente, Bruno, pô, cara, eu não acredito que existe um Deus, não. Tá, ótimo. Agora, que existe alguma coisa que não é você e que te rege,
Isso não é nem teologia, nem Bíblia e nem igreja. Isso é física. Você negar que existe alguma coisa que rege o universo que não é você negar a lei da física. Porque religião a pessoa pode falar que não acredita. Na Bíblia a pessoa pode falar que não acredita. Em Jesus a pessoa não acredita em Jesus. Também Jesus foi um personagem histórico, Jesus não é Deus. Beleza. Agora, olha para o universo, né? Se existe uma ordem estabelecida, é porque alguém estabeleceu. Na sua casa não é assim? Você não bota a televisão aqui, o sofá agora você comprou um sofá diferente, que ele puxa e você fica deitado no sofá com um sofá grande. Você não estabeleceu aquela ordem? E no mundo? Foi você que estabeleceu? Pra gente pensar um pouquinho, tá? Uma atividade na plataforma que eu vou colocar, tá? Eu quero algumas linhas sobre essa aula, tá? O que você achou das relações entre fé e razão? Se foi uma coisa nova para você, se foi uma coisa que você já sabia, tá? Se você ficou impressionado com a fé tem embasamentos racionais, você não achava, um comentário, tá? É um comente. Pelo amor de Deus, não escreva uma página. Pelo amor de Deus, também você que está vendo pela primeira vez o vídeo, não copie e cole da internet, tá? Eu sei todos os macetes, eu dou aula há 15 anos, tá? Esses dias eu peguei copia e cola assim, total, e coloquei lá, ó. Você copiou e colou da internet, coloquei o link para a pessoa. Não precisa ficar preocupado, tá? Escreva de acordo com o que você viu, tá? De acordo com o vídeo. Não tem certo e errado muito na nossa aula não, tá, gente? Se tiver alguma coisa muito gritante, eu vou lá e corrigir. Falar, não, pô, peraí, né? Mas é mais para fazer uma atividade mesmo, tá? Então a gente fica por aqui. Forte abraço e muito obrigado pela paciência, viu?